Ora, restauração de relacionamentos quebrados, de acordo com Mateus 18. Um dos maiores problemas no meio da igreja são conflitos não resolvidos. Outros são problemas resolvidos de maneira errada. Pior ainda são as tentativas falhas de resolver atritos, que ao invés de resolver uma situação, terminam criando outras. Temos aprendido nesse treinamento sobre a importância da comunhão na vida da igreja. Essa comunhão é ameaçada quando surgem fofocas, disputas, desentendimentos, choques de personalidade e de interesses. Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de Mateus 18. Mateus 18. Aqui em Mateus 18, a partir do versículo 15, diz a palavra de Deus: se teu irmão pecar, aí você vai ver que em parênteses, como que chama aquilo mesmo, pastor Ivanildo? Colchetes. Em colchetes está lá, contra ti. Mas por que está em colchetes? Porque nos manuscritos mais antigos não está essas duas palavras, contra ti. Então não é só quem pecar contra ti, não. É qualquer pessoa que está em pecado. Você tem responsabilidade como irmão em Cristo de fazer sua parte, de tentar ajudá-lo, de tentar restaurar o soldado ferido, tá? Mas é claro que aplica mais especificamente também quando você ficou ofendido, magoado por alguma razão. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Agora, interessante porque às vezes a pessoa pensa: não, mas ele é um pastor, ou ela é uma pastora, ou ele é meu líder, então não posso falar nada não devo falar nada não. Deixa eu falar uma coisa: a Bíblia é a Bíblia é a palavra de Deus. Se você viu o seu irmão pecar, ou se por uma razão ou outra você ficou triste com a ação, ou as palavras, ou as atitudes, enfim, você ficou triste, por alguma razão você ficou magoado, triste com seu irmão, ele pode ser seu líder, ele pode ser seu pastor, ele pode ser seu supervisor. É seu dever você pessoalmente procurá-lo, não na frente dos outros, mas em particular, e arguí-lo, ou seja, amorosamente corrigi-lo, amorosamente confrontá-lo. Se você não fizer isso, você está em pecado, em pecado. E o que eu tenho notado vez após vez é que a maioria dos problemas que surgem nos relacionamentos, pelo menos na nossa cultura brasileira, é que a pessoa fica magoada, mas ela não tem a coragem, ela não tem a espinha dorsal, ela não tem a nobreza de procurar aquela pessoa um a um e conversar com ela. Não, ela não tem. Então ela fala atrás das costas dela, ou se ela não fala atrás das costas dela, porque aí é fofoca mesmo, mas talvez ela não fala nada, mas fica lá sofrendo, sangrando, calada. Também é errado. O certo é o quê? Ficou triste, viu o seu irmão falhar? Qual o seu dever? Olha aqui, ó. Não fala para ninguém, ó. Nem em oração. Você fala só com aquela pessoa. Deus também não quer ouvir suas fofocas. Você pode orar e falar: Deus, me ajude a ter coragem para fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Me ajude a ter a nobreza para fazer o que eu sei que tenho que fazer. Me ajude a ir lá falar direto com aquela pessoa. Tá certo? E você vai lá e fala com a pessoa. Mas pastor, ele é um líder, ele é um pastor. Não tem nada a ver. Seu dever é seu dever, é um dever sagrado. Você tem esse dever de, com amor, com respeito. Pode ser um liderado abaixo de você, pode ser um líder acima de você. É seu dever ir e confrontar aquela pessoa com muito amor, com muito respeito.
Você vai fazer com muito respeito se ele for um liderado, você vai fazer com muito respeito se ele for um líder, mas você vai fazer com muito amor, mas você vai fazer. Isso que a Bíblia manda. Não fez, pecou. Não corrigiu, está em pecado. Está em pecado, isso é simples. Não adianta falar para outro, não adianta desabafar, vomitar com o seu discipulador. Agora, se for um bebê na fé, ele vomita com o discipulador, aí o discipulador fala: eu te ouvi, mas querido, o que a Bíblia diz? Aí ele abre Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai e desabafe com o seu discipulador. É isso que está escrito? Não, vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso é seu dever, meu querido. Então, com todo carinho, por eu ser um bom discipulador, eu te perdoo você não ter feito o jeito certo. Você nem tem que falar para ninguém que eu estou sabendo. Eu vou esquecer esse assunto até o nosso próximo discipulado, e você vai vir com um bom relatório que você foi e falou com a pessoa. Você foi, se abriu e fez o seu dever sagrado e bíblico. Sabe qual é o problema, irmãos? É que muitas vezes isso não tem sido ensinado nas igrejas. Então a pessoa não sabe que se ela não fizer isso, ela está em pecado. A ficha não caiu. Então, em vez dela fazer isso, ela fica magoada, aquilo vai infeccionando dentro dela, causando perebas, ela vai soltando palavras negativas, más atitudes, ela vai fofocando, ela vai falando mal do outro, e tudo está em pecado, e tudo começou por quê? Porque ela não obedeceu à palavra. Pastor, tudo bem, eu vou fazer, mas não sei se vai adiantar. Bem, primeiro você já está com a fé errada. Você tem que ter fé que vai adiantar. Você tem que ir com amor e com fé que vai adiantar, sim, tá? Segundo lugar, se a pessoa falar não, vamos supor, a pessoa falar: não, você que está enganado, eu não fiz nada errado não, você que está interpretando mal. Aí alguém poderia dizer: está vendo, pastor Eibe? Eu fiz o que você mandou e eu já sabia, não deu certo. 3 coisas eu vou falar. Primeiro, não foi eu que mandei, foi a Bíblia. É Jesus que está mandando aqui, está aqui escrito em preto e branco. Segundo, você está falando que você já sabia que não ia dar certo. Está em pecado também, porque a Bíblia fala que é para você. A Bíblia fala em Timóteo que quando você corrige alguém, você deve corrigir na expectativa que vai dar certo, na fé que vai dar certo. Então você já foi com a atitude errada. Você já tinha que ter ido com aquela fé que ia dar certo. Terceiro lugar, a própria Bíblia já fala o que é para fazer se a pessoa não aceitou a correção. O que a Bíblia diz? Olha o próximo versículo. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas. Aí sim, você tentou corrigir aquele irmão, ele não aceitou. Aí sim, você vai com o seu discipulador. Você fala assim: discipulador, eu fiz o que Mateus 18:15 manda, mas agora está na hora da gente fazer o que Mateus 18:16 manda. Então, é para me pegar mais 1 ou 2 outras pessoas. Então, uma delas que eu estou pegando é o Senhor, meu discipulador, a senhora. Mas se você, meu discipulador, acha que é bom a gente pegar o discipulador dele também, para nós 3 ir lá falarmos com ele, a gente faz. O que você acha? Aí seu discipulador vai te dar o conselho se é melhor envolver o discipulador dele ou dar chance primeiro para só vocês 2 conversar com ele. Às vezes é bom pegar o discipulador dele se for uma situação mais grave, tá? Muito bem. Agora, então pegou mais 1 ou 2 pessoas. Olha quem fala aqui, versículo 16: se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Agora, Mateus 18:17. Se ele não os atender, normalmente, irmãos, naquela segunda chamada, o cara realmente, na primeira normalmente, quando você faz do jeito certo, chama em particular, com amor, com carinho, com fé que vai dar certo, normalmente na primeira já dá certo. Mas se não deu, na segunda normalmente
é tiro e queda, dá certo mesmo. Mas se ainda não deu certo, se ele ainda não te ouviu, quando a Bíblia fala que ele ainda não te ouviu, o que quer dizer? Quer dizer uma de três coisas. Ou ele simplesmente falou, não, não concordo, eu não errei não. Não te ouviu. Ou ele diz, não sei, se você não gostou, tudo bem, eu vou mudar, mas eu não acho errado. Ele ainda não te ouviu. Terceiro, tá, eu vou mudar, e não muda, ele não te ouviu. Tudo isso, ele não te ouviu, está entendendo? E se ele não te ouviu, em outras palavras, se ele não arrependeu de verdade e mudou o comportamento dele, então o que é para você fazer depois da segunda chamada? Aí diz o seguinte, versículo 17: dize-o à igreja. O que é isso, dize-o à igreja? É para falar nos 4 cultos de celebração? Não. Não é isso que está falando. Diz-o à igreja, eleva para a liderança da igreja. Quem é a liderança da igreja no seu caso? Quem representa a liderança da igreja? É o pastor de rede. Agora você vai envolver o pastor de rede, o supervisor, enfim, talvez é só o supervisor, mas você vai envolver a liderança da igreja, supervisor de setor, ou talvez o pastor de rede, enfim, aqui nós tentamos os primeiros 2 níveis de correção. Ele não aceitou, nós estamos indo agora para o 3º nível de correção, tá? Agora, normalmente, quando você vai envolvendo as lideranças da igreja, ele vai arrepender mesmo. E se não, traz para as lideranças principais, traz para mim, porque aqui não fala o que implica tudo isso de levar para a igreja. Então nessa fase aqui, nessa 3ª fase, às vezes a gente dá várias chances para o camarada, porque nós estamos levando cada vez mais a sério, entre aspas, para a igreja, tá? Mas eventualmente nós vamos chegar a um ponto de precisar fazer o 4º nível, que é o bem mais grave. Qual é o 4º nível? O 4º nível, ele diz o seguinte, ainda no versículo 17: e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que é um gentil e publicano? É alguém que não nasceu de novo ainda, alguém que não converteu ainda. Isso pode parecer bem sério, mas quando você lê o próximo versículo, aí você vê o tanto que é muito sério. Olha o próximo versículo: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Ele está falando, quando uma igreja santa mesmo, como lá dizem em Apocalipse, que o candelabro dela não foi retirado, porque tem igreja que nem é a igreja verdadeira, no sentido que Deus nem julga lá aquele negócio lá mais uma igreja, porque o candelabro já foi tirado. Lembra lá em Apocalipse, ele fala assim, olha, para o anjo da igreja, arrependa logo, porque se você não arrepender, eu vou vir tirar seu candelabro. Aí parou de ser igreja, deixou de ser igreja. Nem igreja não é, só uma instituição religiosa lá, está vendo? Mas quando a igreja ainda tem o candelabro, e ela desliga alguém aqui na terra, o que a Bíblia fala? Terá sido desligado no céu. Isso é muito grave, é uma situação seríssima, e não pode tirar o texto do contexto, está aqui no contexto. Por isso, é uma coisa muito, muito, muito séria. Por isso que esse último item, eu demoro muito para fazer, porque eu tenho certeza que é uma coisa muito grave, e eu tenho muito temor de Deus. Agora, deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que tem um casal, uma bênção aqui na igreja, mas de repente aquele irmão, lá no emprego dele, começa a trair a esposa dele com uma mulher que trabalha lá com ele. Começa a trair, ela começa a ser amante dele. Então a esposa
vem e fala para o líder da célula vai lá, chama ele, Mateus 18:15, confronta, fala: irmão, para com esse pecado, isso é muito grave, você, claro, vai ter que passar um processo de restauração, porque quem adulterou não pode continuar em liderança. Vamos supor que ele, em vez em quando, ministrava a palavra na célula, ele não era o líder de célula, mas ministrava a palavra, então o líder da célula falou: olha, por enquanto, até você passar um processo de restauração, um discipulado mais profundo, e passar muito tempo andando em vitória, você não vai dar nenhuma palavra, você não vai ministrar, você não vai ser o facilitador principal da palavra na célula. Nós vamos passar você por um processo de restauração, para que você seja irrepreensível. Normalmente, com discipulado profundo, com esse processo de restauração, com esse confronto amoroso, o cara acorda, se corrige, para de trair a esposa, aí ele e a esposa passam por um discipulado muito profundo, e aquele casamento é curado, e é muito profundo, mas é muito visto incontáveis casamentos curados. Mas vamos supor que ele fala assim: eu sei que é errado, não sei se eu vou dar conta de parar. Enfim, ele não para e continua traindo a esposa, continua tendo aquela amante. Então qual é o segundo passo? Leva mais 1 ou 2, pega os discipuladores dele, vamos supor que ele ainda não para, continua no pecado, leva para a liderança, leva para o pastor de rede, e agora o pastor de rede talvez vai envolver até o pastor titular, se for necessário. Mas primeiro o pastor de rede vai conversar bem sério com ele. Talvez ele vai chorar, ele vai dizer: eu vou mudar. Mas não muda, continua vivendo em adultério. Passa mais algum tempo, então o pastor de rede fala: está na hora de falar com o pastor titular. Aí ele explica para o pastor titular: olha, já faz tempo que esse irmão nunca teve mais cargo na igreja, porque ele tem esse problema. Ele nunca teve, ele só está no banco, na cadeira, mas mesmo assim ele continua em pecado. Nós temos redobrado o discipulado, temos amado, temos cuidado dele, mas ele continua em adultério. Eu falo: então vamos marcar reunião. Aí marca reunião comigo, o pastor de rede dele, ele, a esposa, o discipulado. A gente propõe dar última grande chance para ele. Vamos discipular profundamente você, vamos garantir um casal para discipular, para garantir, porque isso tem que parar. E eu levo ele para Mateus 18. Eu já cheguei até esse ponto. Não aqui em Fortaleza, lá em Santarém. Olha o que vai acontecer, eu não quero que isso aqui aconteça, mas vai ter que fazer. Se você não aceitar esse aqui, vamos ter que te desligar. É o que a Bíblia manda, e nós obedecemos a Bíblia. Essa igreja que segue a palavra de Deus. Inclusive, só segura seu dedo aí em Mateus. Olha em 1 Coríntios, rapidinho. Primeira Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha esse aqui. Talvez era um jovem. Talvez ele tinha uma madrasta. Está entendendo? Mas agora a madrasta separou do pai dele, e ele agora está adulterando com a madrasta, porque ele é solteiro, mas ela é casada, e ele está adulterando com a própria madrasta dele, com a esposa do pai dele. E contudo, ainda vos ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio. Diga: tirado do vosso meio. Quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja
em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Uma maçã podre vai apodrecer todas as outras lá no barril. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Então ele tem que ser tirado como membro da igreja, ele tem que ser considerado dali em diante só como um gentil e publicano. Em outras palavras, como ele vai ser considerado não mais como um irmão em Cristo, mas como um descrente, tá? Ele vai. Como que nós tratamos os descrentes? Com amor, com carinho, mas nós não vamos tratá-lo mais como um irmão em Cristo, tá? Agora, o que acontece quando você chega ao ponto de fazer isso? O que acontece? Normalmente, porque você entregou o corpo dele a Satanás para ser destruído, a carne, para que o espírito dele seja salvo, antes ele chegar a blasfemar e perder a salvação. Então, o que acontece? Normalmente, o diabo vem com tudo. Você entregou o corpo dele a Satanás, aí ele se acorda, ele, meu Deus, estou frito o diabo. E normalmente, até antes dele morrer, ele vem correndo de volta para Deus, arrepende, conserta a vida dele, conserta o casamento, Deus protege ele do mal, e aí ele é mais uma vez liberto das garras de Satanás. Mas na pior das hipóteses, ele não arrepende, e o diabo leva o corpo dele mesmo, ele morre, talvez num acidente, alguma coisa assim. Mas uma coisa é certa, o espírito dele foi para o céu, porque não chegou a perder a salvação ainda, possivelmente, tá? Então é isso que a Bíblia está falando, é muito forte isso, é muito forte. Mas é o que a Bíblia diz. Só estou lendo diretamente da Bíblia aqui em preto e branco, tá? Agora, o que eu quero dizer com isso? Você nunca vai fazer isso como líder de célula. Eu, como pastor titular, não faço isso por conta própria. Isso é uma pluralidade de pastores, depois de muita oração, muita seriedade, porque são coisas sagradas que nós estamos lidando com elas, coisas muito profundas e sagradas. Então eu jamais teria a coragem de só por minha conta própria fazer qualquer ação dessa. Eu levo a sério o fato que nós somos uma igreja, uma congregação que faz parte da igreja de Jesus em Fortaleza, e é uma coisa muito séria, uma coisa muito séria mesmo. Então, voltando, o grande erro, escuta bem o que eu vou dizer, o grande erro é que as pessoas não têm praticado Mateus 18.